Meu nome é Patrícia Santos, tenho 34 anos. E nunca imaginei que estaria sentada num tribunal de divórcio, vendo o homem com quem fui casada por 7 anos assinar nossos papéis com um sorriso arrogante no rosto. O Bruno acha que está prestes a levar metade do pouco que eu tenho, sem saber da bomba que está para explodir. Ele não faz ideia do meu sucesso financeiro secreto, algo que construí silenciosamente por anos, enquanto ele me subestimava a cada passo. Se vocês pudessem ver a cara dele agora, sorrindo como se tivesse ganhado algum prêmio. Antes de eu contar o que aconteceu quando o juiz leu meu patrimônio real, por favor, curtam e se inscrevam neste canal e me digam nos comentários de onde vocês estão assistindo hoje. Confiem em mim, vocês vão querer ver a reação dele quando perceber o que perdeu. Cresci num bairro de classe média em Curitiba. Meus pais trabalharam muito para sustentar nossa família. Meu pai era professor de matemática e minha mãe tinha uma pequena padaria no centro da cidade. Eles me ensinaram o valor do trabalho duro, da perseverança e de viver dentro das suas posses. Todo verão eu ajudava na padaria, aprendendo não só a fazer o bolo de fubá perfeito, mas também sobre margens de lucro, gestão de estoque e relacionamento com o cliente. Mal sabia eu o quão valiosas essas lições se tornariam. Eu sempre fui ambiciosa, fazia aulas extras e trabalhei em empregos de meio período durante o ensino médio para juntar dinheiro para a faculdade. Quando fui aceita na Universidade Federal do Paraná com uma bolsa de estudos parcial, meus pais não poderiam estar mais orgulhosos. Fiz o curso de administração com ênfase em marketing, me formando com honras, mesmo trabalhando 20 horas por semana para diminuir os empréstimos estudantis. Aos 24, consegui meu primeiro emprego de verdade em marketing, numa empresa de tecnologia de médio porte em São Paulo. O cargo oferecia um salário razoável e um potencial de crescimento incrível. Mudar para São Paulo foi aterrorizante e emocionante. Eu não conhecia ninguém, tinha pouquíssimas economias depois de pagar a mudança e estava começando do zero. Aluguei um kitnet minúsculo num bairro não muito bom e me joguei no meu novo emprego, determinada a provar meu valor. 2 anos depois, minha empresa patrocinou uma mesa num evento de caridade para empreendedores locais. Foi lá que conheci o Bruno Assunção. Ele tinha 32 anos, era alto, bem apessoado e tinha uma confiança que chamava a atenção. Ele trabalhava como diretor de marketing para uma prestigiada empresa de serviços financeiros e parecia conhecer todo mundo na sala. Quando fomos apresentados, ele se mostrou genuinamente interessado nas minhas ideias sobre estratégias de marketing digital para pequenas empresas. O Bruno veio de um contexto muito diferente do meu. Ele estudou em colégios particulares de elite a vida toda, seguido por uma educação em uma universidade federal de destaque, tudo pago pelos pais. Tinha conexões por toda parte e se movia pela alta sociedade paulistana com facilidade. No entanto, naquela noite, ele passou horas conversando comigo sobre nossos sonhos de empreendedorismo. Ele falava sobre querer abrir sua própria agência de marketing um dia. E eu compartilhava minha visão de construir uma consultoria online para ajudar pequenas empresas a competir no mundo digital. Nosso romance avançou rapidamente. Ele me levava a restaurantes que eu jamais poderia pagar sozinha. Me apresentou a seu impressionante círculo de amigos e me mostrou um lado de São Paulo que eu nunca tinha visto. 3 semanas depois de nos conhecermos, ele me surpreendeu com ingressos para um concerto da USESP, lembrando que eu havia mencionado amar música clássica. 1 mês depois, ele me levou para velejar no barco de seu amigo Paulo, na represa do Guarapiranga. No meu aniversário, ele arranjou uma aula de culinária particular com um chefe local renomado. Todo mundo adorava o Bruno. Meus amigos ficavam impressionados com seu charme e generosidade. Quando meus pais vieram de Curitiba visitá-lo, ele os conquistou fazendo perguntas atenciosas sobre suas vidas e compartilhando histórias sobre nosso relacionamento que me faziam parecer a mulher mais incrível do mundo. Até minha cética amiga de faculdade, Ana, que veio do Rio de Janeiro para conhecê-lo, me disse: "Ele te olha como se você fosse o mundo dele." 5 meses depois de nos conhecermos, o Bruno me pediu em casamento durante uma viagem de fim de semana a Paraty. Ele tinha alugado uma linda casa de veraneio com vista para o mar e arranjou um chefe particular para preparar o jantar. O anel de diamante era deslumbrante, claramente caro e exatamente do meu estilo.
Fiquei hesitante no começo, sentindo que era muito cedo, mas o Bruno foi persistente. Quando a gente sabe, ele disse, segurando minhas mãos. Já namorei o suficiente para saber quando algo é real. Nós somos perfeitos juntos, Patrícia. Por que esperar se podemos começar a construir nossa vida agora? Eu disse sim, arrebatada pelo romance e pela certeza dele. Marcamos a data para 6 meses depois, o que nos daria tempo suficiente para planejar um lindo casamento sem a correria. Nosso casamento foi elegante, mas íntimo, realizado numa mansão histórica em São Paulo com 100 convidados. Eu usei um vestido simples, mas bonito, e o Bruno estava elegante em seu terno sob medida. Escrevemos nossos próprios votos, prometendo apoiar os sonhos um do outro e sempre sermos honestos. Promessas que mais tarde soariam como piadas cruéis. Para a lua de mel, passamos 2 semanas em Fernando de Noronha, hospedados em resorts luxuosos e desfrutando do que parecia ser uma harmonia perfeita. O Bruno me surpreendeu com massagens de casal e passeios de barco ao pôr do sol. Falamos sobre nosso futuro, onde moraríamos, quantos filhos teríamos e como nos apoiaríamos nas ambições de carreira. Ao voltar, nos mudamos para uma bela casa de condomínio num bairro nobre de São Paulo. A entrada veio principalmente das economias do Bruno, algo que ele me lembraria repetidamente depois. Eu contribuí com o que pude, que foi consideravelmente menos, mas concordamos que era um investimento no nosso futuro. A casa era mais perto do escritório do Bruno do que do meu, o que adicionava 45 minutos ao meu trajeto diário. Mas eu não me importei na época. Eu estava apenas feliz por estar começando nossa vida juntos numa casa tão linda. Alguns meses depois do nosso casamento, decidi dar o salto e começar minha própria consultoria de marketing online. Eu vinha aprimorando minhas habilidades e minha rede de contatos por anos, e com a renda do Bruno fornecendo uma rede de segurança, parecia o momento perfeito. O Bruno ficou entusiasmado no início, me ajudando a pensar em nomes para a empresa e revisando meu plano de negócios. Decidimos por Marketing de Impacto, um nome que o Bruno achou profissional e fácil de lembrar. Nós montamos contas bancárias separadas junto com uma conta conjunta para as despesas da casa. Cada um de nós contribuiria com uma porcentagem da nossa renda para a conta conjunta, com base no que ganhávamos. Como o Bruno ganhava significativamente mais que eu, inicialmente, ele contribuía com cerca de 70%, enquanto eu cobria 30%. Parecia justo na época. Olhando para trás, posso ver os sinais de alerta que ignorei. Como o Bruno frequentemente tomava decisões sem me consultar, desde qual carro deveríamos comprar até onde passaríamos os feriados. Como ele às vezes me interrompia no meio de uma frase em jantares para esclarecer o que eu estava tentando dizer. Como o incentivo dele ao meu negócio vinha sempre com sugestões sutis que o colocavam como o especialista, mesmo que a experiência dele fosse em marketing corporativo, não em empreendedorismo. Eu racionalizava esses comportamentos. Ele estava sob pressão no trabalho. Ele havia sido criado de forma diferente de mim. Ele só estava tentando ajudar. Ele era mais experiente nesses círculos sociais. Eu inventava desculpas porque todo o resto parecia tão perfeito. Tínhamos uma casa linda, gostávamos de viajar juntos e, na maior parte do tempo, ele era atencioso e amoroso. Eu acreditava que estávamos construindo algo especial, nunca imaginando como tudo desmoronaria. 6 meses depois de lançar a Marketing de Impacto, consegui meu primeiro grande cliente, uma empresa de tecnologia em crescimento que precisava de uma reformulação completa em sua estratégia de marketing digital. O contrato valia mais do que eu havia ganhado em 3 meses no meu emprego anterior. Lembro de correr para casa naquele dia, ansiosa para compartilhar a notícia com o Bruno. Eu havia preparado o jantar favorito dele e comprado uma garrafa de champanhe caro para comemorar. "Que ótimo, querida", ele disse depois que eu contei, sem tirar os olhos do celular. "Bem impressionante para o seu pequeno negócio paralelo. Só não deixe que isso atrapalhe a administração da casa. Foi a primeira vez que senti a pontada do desprezo dele, mas não seria a última." Conforme meu negócio crescia, o desprezo sutil dele também aumentava. Quando contratei minha primeira funcionária, ele chamou de fofo. Quando fechei 3 novos clientes em um mês, ele me perguntou se eu tinha certeza de que conseguiria lidar com tudo.
Quando mencionei que precisava encontrar um espaço de escritório, pois trabalhar em casa já não era prático, ele sugeriu que eu não me adiantasse. Minha grande virada veio quando fechei um contrato com a Tech do Futuro, uma empresa que acabara de receber um grande aporte de capital de risco. A CEO deles, Natália Vasconcelos, me procurou especificamente depois de ver o trabalho que eu tinha feito para um concorrente menor. O projeto mais que dobraria a receita da minha empresa e nos estabeleceria como um player sério no cenário de marketing de São Paulo. Naquela noite, quando contei ao Bruno sobre o contrato, a resposta dele foi: que sorte! A agência regular deles devia estar com a agenda lotada. Parei de compartilhar minhas conquistas profissionais com ele depois disso. Era mais fácil evitar as provocações sutis e os comentários de desprezo. Em vez disso, canalizei minha energia para fazer a marketing de impacto crescer. Trabalhava longas horas, muitas vezes saindo antes de o Bruno acordar e voltando depois de ele já ter ido para a cama. Ele raramente perguntava sobre meu dia, parecendo contente com minhas respostas vagas de que o trabalho estava corrido. Enquanto isso, o Bruno construía sua própria vida social, separada da minha. Ele participava de eventos de networking e festas da indústria, muitas vezes não voltando para casa até de madrugada. Quando eu era convidada a acompanhá-lo, me via sozinha enquanto ele encantava a todos, apresentando-me como uma lembrança tardia, se é que me apresentava. Esta é minha esposa, Patrícia. Ela faz umas coisinhas de marketing online. A cada sucesso, eu me tornava mais estratégica com minhas finanças. Consultei com Melissa Andrade, uma assessora financeira recomendada por Natália, que me ajudou a investir meus lucros crescentes com sabedoria. Focamos numa mistura de ações e imóveis, particularmente propriedades em bairros emergentes de São Paulo. Comprei 2 pequenos prédios de apartamentos em áreas que estavam começando a ser valorizadas, garantindo-os a preços abaixo do mercado antes da reforma. Dentro de 2 anos, o valor deles quase dobrou. Conforme minha riqueza crescia, eu a mantive em segredo, não só do Bruno, mas de todos. Eu dirigia o mesmo carro popular que havia comprado antes do casamento. Usava roupas bonitas, mas não chamativas. Reinvesti a maioria dos lucros de volta no negócio ou nos meus investimentos silenciosos. O único luxo que me permiti foi um pequeno escritório num prédio comercial no centro, que expliquei ao Bruno ser uma despesa necessária para parecer credível aos clientes. O Bruno, no entanto, não tinha tais reservas sobre gastar. Ele comprava um carro de luxo novo a cada 2 anos. Seu guarda-roupa estava cheio de ternos de grife e relógios que custavam mais do que o meu primeiro ano de faculdade. Ele insistia em restaurantes caros e clubes exclusivos, frequentemente comentando o quão sortuda eu era por a renda dele nos permitir tais privilégios. É bom que um de nós ganhe o suficiente para manter nosso estilo de vida, ele dizia, assumindo que meu negócio mal dava para pagar as contas. A distância emocional entre nós cresceu junto com meu sucesso financeiro secreto. Nossas conversas se tornaram superficiais, limitadas à logística da casa e obrigações sociais. Jantares eram silenciosos, com o Bruno checando e-mails enquanto eu mentalmente revisava projetos de clientes. Não compartilhávamos mais sonhos ou planos. Quando falávamos sobre o futuro, era sempre em termos do que o Bruno queria, do que o Bruno precisava, de onde o Bruno se via em 5 anos. Meu negócio continuou a se expandir. Mudei para um escritório maior e contratei 6 funcionários em tempo integral e uma rede de consultores especializados. A marketing de impacto se tornou conhecida por campanhas inovadoras que entregavam resultados mensuráveis, atraindo clientes que normalmente trabalhariam com agências muito maiores. O Bruno parecia ressentido com minha crescente independência. Ele fazia comentários sarcásticos sobre minha obsessão pelo trabalho, apesar de ele mesmo trabalhar 60 horas por semana. Ele questionava por que eu precisava participar de conferências do setor ou jantares com clientes sem ele. Ele reclamava que a casa não era tão bem cuidada como antes, embora nunca se oferecesse para ajudar com nenhuma tarefa doméstica. Se você não consegue lidar com seu negócio e suas responsabilidades em casa, ele disse durante uma discussão particularmente acalorada, talvez devesse reconsiderar suas prioridades. As reuniões dele até tarde se tornaram mais frequentes, muitas vezes seguidas por ele voltando para casa com cheiro de um perfume caro que não era o meu.
As viagens de negócios de fim de semana aumentaram, mas ele era estranhamente protetor com seu celular e laptop. Eu me pegava com medo de questioná-lo, preocupada em provocar outra discussão em que meu negócio seria culpado por nossos problemas. No fundo, eu sabia que algo estava errado, mas me enterrei no trabalho em vez de confrontar a situação. Meu negócio se tornou meu refúgio, o lugar onde eu era respeitada e valorizada. Eu expandi para novas áreas de serviço, adicionando gestão de mídias sociais e criação de conteúdo às nossas ofertas. Contratei um diretor criativo brilhante, Tomás Garcia, que ajudou a elevar nosso trabalho a níveis premiados. O contraste entre minha vida profissional e pessoal não poderia ser mais gritante. No trabalho, eu era confiante e bem-sucedida, tomando decisões que impactavam dezenas de funcionários e clientes. Em casa, eu questionava cada palavra, tentando evitar as críticas e a frieza do Bruno. Nossas discussões sobre dinheiro se tornaram cada vez mais frequentes. O Bruno insistia em férias de luxo e reformas caras na casa, sempre assumindo que eu contribuiria com a minha parte justa, apesar de sua crença de que meu negócio mal dava lucro. Eu sugeria alternativas mais modestas, não porque não pudesse pagar, mas porque não queria revelar o quão bem minha empresa estava indo. Se você não consegue acompanhar, é só dizer. Ele respondia, me humilhando na frente de prestadores de serviços ou agentes de viagem. Para manter a paz, eu frequentemente concordava com as exigências dele, preenchendo cheques da minha conta pessoal, que na verdade era apenas uma das várias que eu mantinha. Deixei-o acreditar que eu estava me esticando para igualar suas contribuições, reforçando sua suposição de que eu era financeiramente dependente dele. O custo emocional foi imenso. Perdi peso por causa do estresse. Desenvolvi insônia e me pegava tremendo sempre que meu celular tocava, preocupada que pudesse ser o Bruno ligando para criticar outra coisa que eu tinha feito de errado. No entanto, por tudo isso, mantive a privacidade sobre minha verdadeira situação financeira. Algo me dizia que essa informação precisava ser protegida. Eu não tinha ideia do quão certo esse instinto se provaria. Era uma noite de terça-feira em novembro quando encontrei o recibo. Eu não estava bisbilhotando. O Bruno me acusaria disso depois. Eu estava apenas pegando os bilhetes da lavanderia dos bolsos do paletó dele antes de enviar os ternos para lavar. O pequeno pedaço de papel das joias douradas mostrava aí a compra de brincos de diamante por R$43 mil, datada de apenas 3 dias antes. Meu aniversário havia passado meses atrás. Nosso aniversário de casamento ainda estava a 4 meses de distância. Eu disse a mim mesma que devia haver uma explicação. Talvez um presente surpresa para mim. Mas o Bruno nunca foi do tipo que dá presente sem ocasião. Sempre prático com essas coisas. Com uma sensação de aflição no estômago, comecei a olhar mais de perto para nossas finanças. Revirei meses de extratos do cartão de crédito, encontrando cobranças de hotéis em São Paulo nas noites em que o Bruno dizia que estava trabalhando até tarde. Havia contas de restaurantes em lugares que nunca tínhamos ido juntos, sempre para 2 pessoas, com base nos valores. Descobri cobranças recorrentes em uma loja de lingerie sofisticada onde eu nunca tinha comprado. A confirmação final veio quando o Bruno deixou o celular destrancado no balcão enquanto tomava banho. Eu nunca tinha verificado o celular dele antes, respeitando sua privacidade como esperava que ele respeitasse a minha. Mas as evidências estavam se acumulando e eu precisava saber a verdade. As mensagens que encontrei eram explícitas e numerosas, trocadas com pelo menos 3 mulheres diferentes no último ano. Havia arranjos de hotel, reclamações sobre a esposa chata dele e promessas de um futuro juntos. Depois que ele percebeu sua situação, sentei na bancada da cozinha, com o celular na mão, por quase 1 hora, lendo mensagem após mensagem. Senti-me estranhamente calma, como se estivesse pesquisando um problema de cliente particularmente complexo, em vez de descobrir que meu casamento era uma mentira. Tirei capturas de tela e as enviei para mim mesma por e-mail, depois coloquei o celular exatamente onde ele o havia deixado. Naquela noite, eu o confrontei na sala de estar depois do jantar. Eu havia preparado o que queria dizer, mantendo meu tom calmo e factual. Eu sei sobre os casos, Bruno. Eu vi as mensagens, as cobranças do hotel e os recibos das joias. Eu sei que houve pelo menos 3 mulheres no último ano.
Ele me encarou por um longo momento antes de sua expressão mudar de choque para desprezo. Não houve negação, nem tentativa de explicação. Em vez disso, ele riu. Ele realmente riu antes de responder. Bem, o que você esperava? Você nunca está em casa. Está tão envolvida com seu negocinho que se esqueceu de como ser uma esposa de verdade. Pelo menos essas mulheres sabem como fazer um homem se sentir valorizado. As palavras dele me atingiram profundamente, mas eu continuei. Por que não pediu o divórcio se estava tão infeliz? E perder metade de tudo o que eu construí? Não, obrigado. Além disso, é conveniente ter alguém para cuidar da casa, enquanto eu me concentro na minha carreira de verdade. Foi então que percebi que ele nunca me vira como uma parceira, apenas como um acessório em sua vida, uma conveniência. O negócio que eu havia construído do nada era apenas um passatempo aos olhos dele, não digno de respeito ou consideração. Tem mais, eu disse, puxando os extratos bancários. Você tem tirado dinheiro da nossa conta conjunta, milhares de reais que não foram para despesas domésticas. E daí? Meu dinheiro pagou a maior parte desta casa, meu salário cobre nosso estilo de vida. Você deveria ser grata por eu deixar você brincar de empreendedora, em vez de insistir para que arrume um emprego de verdade. Cada palavra revelava mais de quem ele realmente era, desnudando a fachada encantadora pela qual eu havia me apaixonado. Quando ele finalmente saiu furioso, prometendo ir para a casa do Paulo, embora eu soubesse exatamente em qual cama ele estaria naquela noite, sentei-me sozinha em nossa linda casa e chorei. Não pelo homem que tinha acabado de sair, mas pelos 7 anos que havia desperdiçado, amando alguém que nunca me vira de verdade. A semana seguinte passou num borrão de dor e clareza. Tirei um tempo do trabalho, algo que raramente fazia, para processar tudo. Alternava entre soluçar incontrolavelmente e fazer listas metódicas dos próximos passos. Amigos que eu havia negligenciado enquanto construía meu negócio se reuniram ao meu redor. Ana veio do Rio e ficou por 3 dias, me ajudando a organizar as opções. Ele te manipulou por anos, ela disse enquanto compartilhávamos uma garrafa de vinho. Eu percebi como ele desconsiderava suas conquistas, mas você sempre mudava de assunto quando eu tentava tocar no assunto. Outros amigos compartilharam observações semelhantes. Eles haviam visto os sinais de alerta, mas hesitaram em intervir, especialmente porque eu me tornei mais distante e focada no trabalho. Vários admitiram que tinham suspeitas sobre a fidelidade dele, mas não tinham evidências concretas para compartilhar comigo. 10 dias depois de descobrir os casos, marquei um horário com a doutora Samantha Fernandes, uma advogada de divórcio recomendada pela minha assessora financeira. Eu não contei ao Bruno sobre esta reunião. Ele havia voltado para casa depois de 2 dias, agindo como se nada tivesse acontecido, assumindo que eu simplesmente aceitaria o comportamento dele como havia aceitado o desprezo pelo meu trabalho e o controle dele sobre nossas finanças. Samantha foi direta e eficiente, explicando o processo de divórcio no Brasil e o que eu poderia esperar. Quando revelei a extensão total da minha situação financeira, incluindo o valor da minha empresa e a carteira de investimentos, ela realmente assobiou. E seu marido não faz ideia de nenhum desses números? Ele acha que a marketing de impacto mal se sustenta. Isso mesmo, eu respondi. Ele nunca pediu para ver os livros, e eu declaro os impostos separadamente como proprietária de um negócio. Isso é incomum, ela disse com um pequeno sorriso. Normalmente, estou ajudando mulheres a descobrir os bens que seus maridos esconderam, e isso pode ser realmente revigorante. Desenvolvemos uma estratégia. Eu continuaria a parecer financeiramente dependente, enquanto reunia documentação dos casos dele e da má conduta financeira. Samantha me aconselhou a não confrontá-lo novamente até estarmos prontas para dar entrada no processo. Quando o Bruno recebeu os papéis do divórcio 3 semanas depois, a reação dele foi exatamente o que Samantha havia previsto. Ele ficou furioso, mas também confiante e presunçoso. Você vai se arrepender disso, ele disse, agitando os papéis na minha frente na cozinha. Vou pegar metade de tudo, incluindo seu precioso negocinho. Você não vai ficar com nada. Boa sorte para pagar o aluguel com o que você ganha. Só quero o que é justo, respondi, mantendo a calma que Samantha havia me ensinado a mostrar. Justo? Vou te mostrar o que é justo.
Eu paguei por este estilo de vida enquanto você brincava de empresária. Você não faz ideia de com quem está lidando. Ele estava certo em uma coisa. Ele também não tinha ideia de com quem estava lidando. Seguindo o conselho de Samantha, saí de nossa casa e me mudei para um apartamento modesto de 2 quartos num bairro de classe média. O aluguel era razoável, os móveis básicos, mas confortáveis. Quando o Bruno viu, ele sorriu, claramente acreditando que isso confirmava sua suposição sobre minha situação financeira. De uma mansão para isso, a realidade já está batendo forte. Ele comentou, olhando ao redor com desprezo mal disfarçado, quando veio buscar alguns documentos. Eu simplesmente dei de ombros. Preciso ser prática agora. A verdade era que eu poderia ter pago um apartamento de luxo no centro, mas manter a aparência de ter poucos recursos fazia parte de nossa estratégia. Continuei dirigindo meu carro velho de 7 anos, vesti minhas roupas mais antigas e tive cuidado para não fazer nenhuma compra grande que pudesse dar a ele alguma pista. A divisão de nossos pertences se tornou outro campo de batalha. O Bruno insistiu em ficar com a maioria dos itens valiosos que havíamos comprado juntos, incluindo obras de arte, móveis de alta qualidade e até mesmo os eletrodomésticos que eu havia escolhido e usado principalmente. Em vez de lutar por essas coisas, eu as deixei, sabendo que eram insignificantes em comparação com o que estava realmente em jogo. Em uma reunião abrangente com Samantha, eu apresentei meu quadro financeiro completo. A marketing de impacto estava agora avaliada em aproximadamente 4 milhões e 200 mil reais, com base na receita atual e nas projeções de crescimento. Meus investimentos imobiliários, incluindo 4 propriedades em São Paulo e uma em Campinas, valiam coletivamente mais de 3 milhões. Minha carteira de ações e contas de aposentadoria somavam mais 1 milhão e 800 mil. Ao todo, meu patrimônio líquido era de quase 9 milhões de reais, sem incluir os bens que eu tinha em comum com o Bruno. E ele acredita que você vale o quê, exatamente? Samantha perguntou, revisando os documentos. Com base nos comentários dele, ele acha que o negócio pode valer algumas centenas de milhares, no máximo, e que eu tenho economias ou investimentos mínimos. Ele sabe sobre a única propriedade que compramos juntos, mas não as outras. Samantha assentiu, fazendo anotações. O Brasil é um estado de divisão equitativa. Isso significa que os bens são divididos de forma justa, mas não necessariamente igualitária. Bens adquiridos antes do casamento ou por herança normalmente permanecem com o proprietário original. Seu negócio foi iniciado após o casamento, mas ele comprovadamente não forneceu capital ou contribuição significativa para seu crescimento. Na verdade, temos evidências de que ele ativamente desprezou e minou o negócio. Nós nos preparamos para a primeira reunião de mediação, reunindo documentação dos casos do Bruno, os fundos mal utilizados da nossa conta conjunta e a falta de contribuição dele para o meu sucesso no negócio. O Bruno contratou o Dr. Tiago Mendonça, um advogado de divórcio agressivo conhecido por ajudar homens de alta renda a minimizar os acordos com suas esposas. A sessão de mediação foi tensa desde o início. O Bruno chegou em um novo terno caro, ostentando um relógio que eu nunca tinha visto antes. O advogado dele imediatamente assumiu uma postura adversária, apresentando o Bruno como o principal provedor que me havia permitido seguir meu passatempo de negócio em vez de contribuir mais substancialmente para a casa. Meu cliente está preparado para ser generoso, apesar da infidelidade da Sra. Santos ao casamento por meio de sua obsessão por trabalho, declarou Mendonça, fazendo-me agarrar o braço de Samantha por baixo da mesa para me impedir de responder. O Bruno apresentou uma oferta de acordo que lhe daria 50% da propriedade da marketing de impacto, alegando que ele havia fornecido o capital inicial ao me apoiar financeiramente enquanto eu começava a empresa. Ele também queria nossa casa em comum, sem me pagar a minha parte. Metade de todas as contas bancárias e uma pensão reduzida porque ela tem renda de seu negócio. O que ele não pediu, porque não sabia que existiam, eram minhas propriedades de investimento, carteira de ações ou contas de investimento privadas. Samantha e eu havíamos antecipado isso e preparado nossa contraproposta de acordo. Minha cliente rejeita esta proposta inteiramente. Samantha afirmou calmamente.
Estamos preparadas para oferecer uma divisão equitativa apenas dos bens adquiridos conjuntamente, sem reivindicação de negócios ou investimentos adquiridos por esforço independente. A mediação terminou sem resolução, com o Bruno confiante de que conseguiria mais no tribunal. Ela não pode se dar ao luxo de arrastar isso. Eu o ouvi dizendo ao advogado deles enquanto saíam. Ela vai ceder quando perceber o quanto custa uma boa representação legal. Nos 3 meses seguintes, o Bruno parecia empenhado em tornar o processo o mais difícil e caro possível. Ele solicitou inúmeros relatórios financeiros, muitos irrelevantes para o caso. Ele contestou cada arranjo temporário, de quem pagaria o financiamento da casa, a qual de nós manteria o seguro do carro. Ele repetidamente cancelava e reagendava reuniões, exigindo que Samantha se preparasse 2 vezes. Suas exigências se tornaram cada vez mais irracionais. Ele queria pensão alimentícia, apesar de ganhar mais de R$200 mil por ano. Ele reivindicou o direito aos meus contatos profissionais e relacionamentos com clientes. Ele até tentou argumentar que ideias que ele havia casualmente mencionado no jantar foram a base da minha estratégia de negócios, dando-lhe direito a direitos de propriedade intelectual. Durante todo este processo, o Bruno tentou me intimidar de várias maneiras. Ele ligava tarde da noite, alternando entre ameaças e tentativas de reconciliação. Ele apareceu no meu escritório sem avisar 2 vezes, causando uma cena tão grande que tive que pedir à segurança do prédio para escoltá-lo para fora. Ele disse a amigos em comum que eu estava tendo um colapso nervoso, que meu negócio estava falindo, que eu estava tentando esconder bens para evitar um acordo justo. O custo físico e emocional foi significativo. Perdi 15 quilos, desenvolvi uma ansiedade que tornava as tarefas diárias desafiadoras. Comecei a fazer terapia com a doutora Raquel Dourado, que me ajudou a reconhecer os padrões de abuso emocional que haviam caracterizado meu casamento. Ela me ajudou a entender que o comportamento do Bruno não era minha culpa e me deu ferramentas para manter limites durante este processo difícil. O apoio veio de lugares inesperados. Funcionários da marketing de impacto se prontificaram a assumir mais responsabilidade quando eu precisava de tempo para reuniões legais. Os clientes permaneceram leais, apesar das tentativas do Bruno de contatar alguns deles com informações depreciativas sobre mim. Amigos de verdade se distinguiram daqueles que só estavam na minha vida por causa do Bruno. Vários admitiram que tinham suspeitas sobre a fidelidade dele, mas careciam de evidências concretas para compartilhar comigo. Após 6 meses de negociações fracassadas e contas legais crescentes, chegamos à última tentativa de mediação. O Bruno permaneceu inflexível, acreditando que eu acabaria cedendo às suas exigências, em vez de enfrentar o custo e o estresse emocional de uma batalha judicial. A oferta final do meu cliente é 50% de todos os bens conjugais, incluindo o negócio, com pensão alimentícia adequada para manter o estilo de vida ao qual a senhora Santos se acostumou, graças à renda dele, declarou Mendonça. Samantha nem precisou me consultar. Rejeitamos esta oferta e estamos preparados para ir a tribunal. O Bruno realmente riu. Você não pode pagar por isso. Seja razoável, Patrícia. Aceite a oferta antes que a situação piore para você. Eu o encarei com firmeza. Te vejo no tribunal, Bruno. As semanas que antecederam a data do nosso julgamento foram intensas. Samantha e eu nos preparamos exaustivamente, organizando documentação de cada aspecto do crescimento do meu negócio, mostrando como ele havia tido sucesso apesar e não por causa do meu casamento com o Bruno. Reunimos evidências dos casos dele, da má conduta financeira e do abuso emocional que caracterizou nosso relacionamento. Preparamos uma declaração financeira abrangente que seria exigida pelo tribunal, sabendo da surpresa que ela conteria para o Bruno e seu advogado. No dia anterior ao julgamento, o Bruno enviou uma última mensagem. Última chance de fazer um acordo razoável. Amanhã não vai ser bom para você. Eu não respondi. Pela primeira vez em nosso relacionamento, senti-me completamente certa do meu valor, tanto financeiro quanto pessoalmente. O dia seguinte seria, de fato, uma revelação, mas não da maneira que o Bruno esperava. Acordei às 5h30 da manhã, depois de uma noite de sono agitado. Apesar da minha ansiedade, senti-me estranhamente calma enquanto me preparava para o dia. Escolhi um terno azul marinho sóbrio,
Profissional, mas não chamativo, com joias mínimas e maquiagem discreta. Samantha me aconselhou a me apresentar como alguém equilibrada e razoável, em contraste com o estilo tipicamente exibido do Bruno. Chegando ao Fórum João Mendes, no centro de São Paulo, avistei o Bruno imediatamente. Ele estava nos degraus com um terno de grife claramente novo, checando seu reflexo na câmera do celular. O relógio em seu pulso era um que eu nunca tinha visto antes, provavelmente outra compra cara recente para impressionar o juiz. Ele falava animadamente com Mendonça, e ambos riam como se estivessem discutindo uma vitória certa, em vez da dissolução de um casamento de 7 anos. O Bruno me notou e sorriu maliciosamente, se inclinando para sussurrar algo ao seu advogado que fez os dois rirem. Mantive minha expressão neutra, enquanto Samantha e eu passávamos por eles e entrávamos no prédio. Lembre-se, Samantha murmurou, deixe-o ser arrogante. O excesso de confiança trabalha a nosso favor. A sala de audiência 5 era formal e imponente, com painéis de madeira escura e o brasão do estado de São Paulo exibido proeminentemente atrás da bancada do juiz. Sentamos à mesa do requerente, organizando nossa documentação cuidadosamente. Notei o Bruno se exibindo ao arrumar a gravata e os botões da camisa, tentando impressionar uma plateia que consistia principalmente de funcionários do tribunal e alguns observadores esperando outros casos. Quando o juiz Pedro Diniz entrou, todos se levantaram. Ele tinha cerca de 60 e poucos anos, com cabelos prateados presos num coque arrumado e óculos de leitura na ponta do nariz. Sua reputação de justiça e eficiência sem rodeios foi uma das razões pelas quais Samantha estava confiante em nosso caso. Santos versus Assunção, dissolução de casamento e divisão de bens, o escrivão anunciou. O juiz Diniz revisou o caso brevemente antes de se dirigir a ambas as partes. Eu li as petições de ambos os lados. Deixem-me ser claro desde o início que não tenho paciência para teatro ou tentativas de ocultar informações financeiras. O propósito deste tribunal é garantir uma divisão equitativa baseada em fatos, não em emoções. As audiências começaram com as declarações de abertura de ambos os advogados. Mendonça retratou o Bruno como o provedor dedicado que havia apoiado meu experimento empreendedor enquanto eu negligenciava nosso casamento em busca de um negócio que gerava, na melhor das hipóteses, uma renda modesta. Ele alegou que o Bruno merecia uma compensação por seu investimento na minha carreira e pelos sacrifícios de estilo de vida que ele havia feito durante nosso casamento. A abertura de Samantha foi concisa e poderosa. Ela descreveu como eu havia construído meu negócio por meio de minha própria expertise e esforço, muitas vezes apesar do desprezo e da falta de apoio do Bruno. Ela tocou na infidelidade dele e na má conduta financeira, mas se concentrou principalmente em estabelecer que a marketing de impacto era o produto do meu trabalho independente e, portanto, não estava sujeita a uma divisão igualitária sob a lei brasileira. O Bruno foi chamado para testemunhar primeiro. Ele se apresentou como o marido injustiçado cujo apoio emocional e financeiro havia sido a base do meu sucesso. Ele alegou ter me dado conselhos de negócios quase que diariamente, ter me apresentado a clientes-chave e ter me permitido usar nossa casa como escritório sem aluguel durante os primeiros dias da empresa. Eu essencialmente financiei o negócio dela, cobrindo nossas despesas de vida enquanto ela reinvestia qualquer lucro de volta na empresa. Ele declarou com confiança. Sem o meu apoio financeiro, a marketing de impacto não existiria. Durante o interrogatório, Samantha desmantelou metodicamente as afirmações dele. Ela apresentou trocas de e-mail, mostrando a atitude depreciativa dele em relação ao meu negócio. Ela tinha o testemunho do meu primeiro grande cliente, que confirmou ter me encontrado através do meu trabalho para outra empresa e não através das conexões do Bruno. Ela até tinha uma gravação de um jantar onde o Bruno se referiu a marketing de impacto como o passatempo fofo da Patrícia, enquanto outros discutiam suas carreiras. Durante todo o seu testemunho, o Bruno manteve a compostura, embora eu pudesse ver a tensão crescendo na maneira como ele agarrava a borda do púlpito das testemunhas. Ele continuou a projetar confiança, ocasionalmente sorrindo para o juiz, como se eles compartilhassem alguma compreensão sobre a situação. Quando foi a minha vez de testemunhar, eu falei de forma clara e factual sobre o crescimento da marketing de impacto, minhas estratégias de investimento e a realidade do nosso casamento.
Descrevi como o Bruno se tornou cada vez menos solidário à medida que meu negócio crescia, como ele menosprezou minhas conquistas e como eu finalmente parei de compartilhar meus sucessos com ele para evitar sua negatividade. Meritíssimo, eu nunca tive a intenção de esconder bens, expliquei. Eu simplesmente parei de discutir meu negócio com alguém que consistentemente o minava. As contas separadas foram necessárias para a contabilidade adequada do negócio, não para a ocultação. O juiz Diniz fez perguntas diretas sobre por que eu não havia divulgado minha situação financeira completa durante as primeiras discussões de acordo. Samantha abordou isso, explicando que a divulgação completa havia sido feita em todos os documentos legais, conforme exigido por lei, e que as discussões de acordo informais não são regidas pelos mesmos requisitos. O momento crucial veio depois do almoço, quando o juiz Diniz começou a revisar as declarações financeiras. Ele olhou por cima dos óculos de leitura para o Bruno e seu advogado. De acordo com estes documentos, a marketing de impacto está atualmente avaliada em R$ 4.200.000. A senhora Santos também possui investimentos imobiliários avaliados em pouco mais de R$ 3 milhões e tem contas de investimento e aposentadoria que totalizam R$ 1.800.000. Senhora Assunção, o senhor estava ciente desses bens? A cor sumiu do rosto do Bruno. Ele se inclinou para sussurrar urgentemente para Mendonça, que parecia igualmente chocado. A sala do tribunal ficou em silêncio, enquanto o Bruno lutava para se recompor. Não, meritíssimo, eu não estava. Ele finalmente disse, com a voz tensa. Minha esposa claramente ocultou esses bens durante nosso casamento. Isso não é preciso, o juiz Diniz respondeu, revisando outro documento. Todos os registros do negócio foram devidamente registrados no Estado. As compras de imóveis são de registro público. Não há evidência de ocultação de autoridades legais, apenas de que o senhor não se interessou pelas atividades financeiras de sua esposa. O Bruno interrompeu, sua compostura finalmente se quebrando. Isso é impossível. O negócio dela era pequeno, local. Não há como valer milhões. Ela deve ter falsificado essas avaliações. O juiz Diniz franziu a testa com a interrupção. Senhora Assunção, o senhor só falará quando for interpelado pelo tribunal. A avaliação do negócio foi conduzida por uma empresa independente e é apoiada por declarações fiscais e contratos de clientes. Mendonça tentou se recuperar, pedindo um recesso, para revisar a surpreendente nova informação. O juiz Diniz negou o pedido, apontando que todas as declarações financeiras haviam sido devidamente protocoladas dentro do prazo exigido. Mas ela nunca me contou. O Bruno insistiu, ignorando a tentativa de seu advogado de silenciá-lo. Eu dei a ela a ideia para o negócio. Eu a apresentei a clientes. Metade desse negócio é meu por direito. Samantha estava preparada para essa afirmação. Ela apresentou o plano de negócios original da marketing de impacto, datado de 2 anos antes de eu sequer conhecer o Bruno. Ela tinha e-mails dos meus primeiros clientes confirmando que me contrataram com base no meu trabalho anterior, e não através das conexões do Bruno. Ela até tinha o registro do nome da empresa, que eu havia garantido antes do nosso primeiro encontro. O rosto do Bruno passou por choque, raiva e finalmente, uma palidez doentia. À medida que as evidências se acumulavam, ele sussurrou algo para Mendonça, que balançou a cabeça firmemente. O Bruno o ignorou e se levantou. Meritíssimo, preciso esclarecer algo sobre essas avaliações. Ele começou com a voz trêmula. Senhora Assunção, por favor, sente-se, a menos que seja interpelado pelo tribunal. O juiz Diniz o advertiu. Mas isso é importante. Ela deve ter escondido a renda. Nós vivemos modestamente em comparação com o que esses números sugerem. Eu dirijo uma BMW enquanto ela ficou com seu velho carro popular. Nossas férias foram pagas principalmente por mim. Nada disso faz sentido. O juiz Diniz pediu um recesso de 15 minutos, instruindo ambas as partes a se recomporem antes de continuar. Enquanto os oficiais de justiça guiavam todos para fora, eu vislumbrei o Bruno correndo para o banheiro, parecendo fisicamente doente. Quando o tribunal foi retomado, o juiz Diniz entregou sua decisão com palavras claras e medidas. A divisão dos bens seria baseada nas contribuições reais para sua aquisição, e não em uma divisão arbitrária de 50% para cada um.
O Bruno receberia sua parte de nossas contas conjuntas de cheques e poupança, metade do valor da casa em comum e sua propriedade pessoal. Ele manteria suas próprias contas de aposentadoria e investimentos, assim como eu manteria as minhas. Mais importante, a marketing de impacto permaneceu inteiramente minha, pois o juiz Diniz não encontrou evidências de que o Bruno havia contribuído significativamente para seu desenvolvimento ou crescimento. O mesmo se aplicou às minhas propriedades de investimento e carteira de ações, que foram compradas com lucros do negócio. Este tribunal não encontra base para pensão alimentícia para nenhuma das partes, pois ambas têm renda independente substancial. O juiz Diniz concluiu. O casamento durou 7 anos. Ambas as partes estão empregadas e não há filhos a considerar. Cada parte tem os meios para manter seu próprio estilo de vida sem apoio da outra. O Bruno não conseguiu conter sua reação. Isso é roubo! Ele exclamou, pulando de pé. Ela construiu este negócio enquanto estávamos casados. Tenho direito à metade. Senhora Assunção, o juiz Diniz disse bruscamente, mais um surto e eu o considerarei em desacato. A lei não lhe dá direito aos frutos do trabalho de sua esposa apenas porque você era casado com ela quando ela o realizou. Seu próprio testemunho revelou sua atitude de desprezo em relação ao negócio dela, minando sua alegação de contribuição. Quando a decisão foi concluída e nos preparamos para sair, o Bruno tentou se aproximar de mim, seu rosto contorcido de raiva. Um oficial de justiça se colocou entre nós, e Samantha rapidamente me guiou para a saída. Por cima do braço do oficial, pude ver o rosto do Bruno, que não me parecia mais bonito, mas sim retorcido com a feia arrogância que esteve lá o tempo todo, escondida sob o charme e a confiança. Isso não acabou, Patrícia, ele gritou para mim. Você vai se arrepender. Do lado de fora do tribunal, respirei fundo pela primeira vez em anos. O peso do segredo e da farsa havia sido levantado. Samantha apertou meu braço em apoio. Foi até melhor do que esperávamos, ela disse. O juiz Diniz viu através dele. Amigos que estavam esperando do lado de fora me envolveram em abraços. Ana havia voado do Rio novamente para me apoiar, junto com minha amiga de faculdade Mariana, e 2 colegas da marketing de impacto que se tornaram amigos próximos. Você estava magnífica lá dentro, Ana sussurrou, tão serena enquanto ele desabava. As notícias do acordo de divórcio se espalharam rapidamente pelo nosso círculo social. O Bruno sempre fora o único com uma vasta rede de contatos, mas acabou que muitas dessas pessoas apenas o toleravam por causa de sua posição e charme. Em questão de dias, recebi mensagens de conhecidos em comum, expressando apoio e muitas vezes compartilhando suas próprias observações sobre o comportamento problemático do Bruno que haviam testemunhado ao longo dos anos. Os dias seguintes à audiência trouxeram uma enxurrada de mensagens do Bruno, variando descontroladamente entre ameaças e súplicas. No início, ele enviou mensagens de texto raivosas me acusando de engano e prometendo apelações legais. Quando essas ficaram sem resposta, ele mudou para e-mails arrependidos, alegando que sempre me amou e que estava apenas sob estresse no trabalho. Finalmente, vieram os recados desesperados na caixa postal, perguntando se poderíamos conversar, dizendo que ele sempre acreditou no meu potencial. Não respondi a nenhuma delas, seguindo o conselho de Samantha de não manter contato, exceto através de nossos advogados. As ameaças de apelação do Bruno não deram em nada. Depois que Mendonça aparentemente explicou a ele a baixa probabilidade de sucesso, dada a decisão minuciosa do juiz Diniz. 2 semanas após a audiência, fiquei sabendo por um ex-colega que o Bruno havia sido colocado em licença administrativa de sua empresa, após uma queixa sobre seu comportamento. Aparentemente, sua fachada profissional havia rachado sob o estresse da revelação do divórcio, levando a um surto inapropriado durante uma importante reunião com um cliente. Amigos em comum relataram que o Bruno estava contando versões dramaticamente diferentes do nosso divórcio para pessoas diferentes. Para alguns, ele alegou que eu havia escondido milhões dele em contas offshore. Para outros, ele disse que a avaliação do negócio estava grosseiramente inflacionada. Para alguns, ele admitiu ter cometido alguns erros, mas insistiu que eu havia exagerado com algumas paqueras inofensivas. Mantive minha dignidade durante todo o processo,
recusando-me a me envolver em disputas públicas ou a corrigir suas narrativas. Aqueles que importavam sabiam a verdade. E aqueles que acreditavam em suas histórias, sem questionar, não eram pessoas que eu precisava na minha vida. Cerca de um mês após o divórcio ser finalizado, encontrei o Bruno em uma cafeteria local. Ele parecia desarrumado, sem sua habitual aparência polida. Ele me disse que havia sido demitido de sua posição e estava lutando para encontrar trabalho comparável, pois as notícias sobre seu comportamento no tribunal se espalharam pela indústria. O apartamento de luxo que ele havia alugado após a separação estava além de suas posses sem seu salário executivo. Pela primeira vez, ele pareceu humilde. Eu não sabia, ele disse calmamente, enquanto estávamos parados, sem jeito, perto da estação de creme e açúcar, sobre o seu sucesso. Quero dizer, você nunca me contou. Você nunca perguntou, Bruno, eu respondi. Você estava muito ocupado me dizendo o quão fofo era meu negocinho. Ele não teve resposta para isso. Enquanto eu me virava para ir embora, adicionei. Espero que você encontre o que está procurando. Todo mundo merece uma chance de reconstruir. Não foi exatamente perdão, mas um reconhecimento de que guardar rancor só me machucaria a longo prazo. Ao me afastar daquele encontro, senti os últimos fios de nossa conexão finalmente se romperem. O ano seguinte ao meu divórcio se tornou uma jornada de cura e redescoberta. Com o estresse do segredo e da pretensão levantado, percebi que estava respirando mais fácil, dormindo melhor e me reconectando com partes de mim mesma que haviam sido suprimidas durante meu casamento. Minha jornada de cura começou com a terapia. A doutora Raquel me ajudou a processar a manipulação emocional que eu havia experimentado e a desenvolver padrões mais saudáveis para futuros relacionamentos. Trabalhamos meus sentimentos de culpa por ter escondido meu sucesso, minha raiva do Bruno por suas traições e meu medo de confiar novamente. Seu sucesso ameaçava a sensação de superioridade dele. Ela explicou durante uma sessão. Algumas pessoas precisam se sentir superiores aos outros para se sentirem seguras. Sua crescente independência desafiou a dinâmica que ele queria. Participei de um grupo de apoio para profissionais divorciados, encontrando conforto em experiências e perspectivas compartilhadas. Muitos membros tinham histórias semelhantes de parceiros que se sentiam ameaçados por seu sucesso ou independência. Através de suas histórias, ganhei perspectivas sobre minha própria experiência e valiosos insights sobre padrões que eu queria evitar no futuro. Escrever um diário se tornou outra ferramenta poderosa para a cura. Todas as noites eu escrevia sobre meu dia, meus sentimentos, minhas esperanças e meus medos. Com o tempo, vi minhas anotações evoluírem de raiva e confusão para clareza e força. Escrever me ajudou a processar minhas emoções e a reconhecer meu crescimento. Conforme me curava emocionalmente, me foquei novamente na marketing de impacto, com paixão renovada. Sem a necessidade de minimizar minhas conquistas ou esconder minha ambição, persegui oportunidades de expansão que eu havia hesitado em considerar anteriormente. Abrimos um segundo escritório em São Paulo, visando clientes maiores com alcance nacional. Contratei uma talentosa diretora de operações, permitindo-me focar em estratégia e relacionamento com o cliente. Com meu negócio prosperando abertamente, encontrei nova confiança em minha identidade profissional. Comecei a palestrar em conferências do setor, compartilhando insights sobre tendências de marketing digital e empreendedorismo. Aceitei entrevistas com publicações de negócios, não mais preocupada em chamar a atenção para o meu sucesso. Em uma conferência em São Paulo, fui abordada por uma professora universitária que me perguntou se eu poderia dar uma palestra convidada para suas aulas de marketing. Ensinar jovens empreendedores se tornou uma fonte inesperada de alegria. A liberdade de viver autenticamente se estendeu também à minha vida pessoal. Mudei do meu apartamento modesto para uma linda casa em um bairro que eu sempre amei. Eu a decorei inteiramente ao meu gosto, não mais me comprometendo para acomodar as preferências de outra pessoa. Retomei hobbies que havia abandonado durante meu casamento, juntando-me a um clube de fotografia local e fazendo caminhadas de fim de semana nas montanhas. Talvez o desenvolvimento mais significativo tenha sido o programa de mentoria que estabeleci para mulheres empreendedoras, chamado Fundações Financeiras.
Ele fornecia orientação sobre negócios, finanças, estratégias de investimento e construção de riqueza independente. O programa enfatizava não apenas o sucesso financeiro, mas a autonomia financeira, ensinando as mulheres a proteger e aumentar seus bens, independentemente de seu status de relacionamento. Através deste programa, conheci dezenas de mulheres brilhantes e ambiciosas com ideias de negócios inovadoras e a vontade de realizá-las. Muitas tinham experiências semelhantes às minhas, tendo sido desencorajadas ou minadas por parceiros ou membros da família que não levavam a sério suas ambições. Ajudar essas mulheres a superar desafios financeiros práticos e barreiras emocionais se tornou um trabalho profundamente gratificante. Uma mentora, Gabriela Rocha, lançou uma startup de tecnologia de sucesso depois de sair de um casamento onde seu marido constantemente desconsiderava suas ideias. Você me mostrou que o sucesso é a melhor resposta à dúvida, ela me disse depois de garantir sua primeira rodada de financiamento. Outra participante, Joana Almeida, usou nossas estratégias de investimento para construir segurança financeira suficiente para sair de um relacionamento controlador. Eu fiquei porque achava que não podia me dar ao luxo de sair. Ela explicou. Aprender a construir minha própria riqueza foi a decisão mais empoderadora que já tomei. Com o passar dos meses, desenvolvi novas amizades baseadas em conexões autênticas em vez de obrigação social. Meu círculo se tornou menor, mas infinitamente mais solidário. Ana continuou sendo minha confidente mais próxima, visitando regularmente e me encorajando em momentos de dúvida. Tomás, meu diretor criativo, se tornou um amigo de confiança fora do trabalho, apresentando-me a seu círculo social de artistas e empreendedores que me aceitavam sem julgamento ou expectativas. Voltar a namorar foi um processo gradual. Eu não tinha pressa em entrar em outro relacionamento. Em vez disso, desfrutava da minha independência e do meu reencontrado senso de identidade. Quando comecei a namorar, abordei isso com limites mais claros e maior consciência dos sinais de alerta. Eu não estava mais disposta a me diminuir para fazer alguém se sentir confortável com meu sucesso. 1 ano e meio após meu divórcio, encontrei o Bruno em um evento da indústria. Ele havia encontrado uma nova posição, mas em uma empresa menor e presumivelmente com um salário mais baixo do que antes. Ele estava lá com uma acompanhante, uma jovem que parecia desconfortável enquanto ele dominava a conversa com outras pessoas. Observando do outro lado da sala, não senti nem raiva nem atração. Apenas uma gratidão silenciosa por ter encontrado meu caminho para a liberdade. Mais tarde, naquela noite, ele se aproximou de mim no bar. "Você parece bem, Patrícia", ele disse, parecendo genuinamente apreciativo. "Sua empresa está fazendo coisas incríveis. Eu vi a reportagem na revista de negócios." "Obrigada." Eu respondi simplesmente. "Eu estava errado", ele acrescentou após uma pausa constrangedora. "Sobre muitas coisas. Eu deveria ter apoiado seus sonhos em vez de me sentir ameaçado por eles." Assenti, aceitando suas palavras sem sentir a necessidade de absolvê-lo. "Espero que você esteja encontrando a felicidade, Bruno." "Estou trabalhando nisso", ele disse com um pequeno sorriso. "Algumas lições levam mais tempo para serem aprendidas do que outras." Quando nos separamos, percebi o quão completamente eu havia superado nosso passado compartilhado. A mulher que havia escondido seu sucesso para manter a paz, que havia se diminuído para evitar conflitos, que havia aceitado o desprezo como preço do amor, havia desaparecido. Em seu lugar estava alguém mais forte, mais sábia e sem desculpas por ser quem era. A verdadeira riqueza que ganhei com meu divórcio não foi financeira, embora essa segurança tenha permanecido importante. O verdadeiro tesouro foi o autoconhecimento, a confiança e a liberdade de viver sem pretensão. Aprendi que meu valor nunca foi determinado pela avaliação de outra pessoa, que o sucesso genuíno inclui tanto a realização quanto a autenticidade, e que as pessoas certas celebrarão suas forças em vez de se sentirem ameaçadas por elas. Hoje, enquanto olho para o futuro, sinto-me grata tanto pela dor quanto pela alegria que me trouxeram até aqui. Cada experiência, mesmo as dolorosas, me moldou na pessoa que sou agora, alguém de quem me orgulho de ser. Você já sentiu que precisou esconder seu sucesso ou diminuir suas conquistas para fazer outra pessoa se sentir confortável?
Eu adoraria ouvir suas histórias nos comentários abaixo. Se isso ressoou com você, por favor, curta e se inscreva para ver mais conteúdo como este. E se você conhece alguém que possa precisar ouvir esta mensagem de empoderamento, por favor, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Lembre-se, seu valor não é determinado pela percepção de ninguém. Obrigada por ouvir minha história e desejo a você a coragem de viver sua própria verdade, seja ela qual for.